sejam todos bem-vindos. Aqueles que nos acompanham pelo Facebook, pela rádio e TV SEAC também tenham uma ótima manhã. Hoje vai ser um pouquinho mais dinâmica a nossa palestra. Para quem já veio algumas anteriores, quem é o palestrante hoje é o Edgar Miguel. E com aquela famosa palestra na qual ele responde algumas perguntas. E o tema da palestra é o que te perturba. Então, enquanto ele faz a abertura, vai pensando aí se você tem alguma dúvida ou alguma pergunta que gostaria de fazer, tá bom? Lembrando que não tem pergunta boba, tem bobo que não pergunta, tá bom? E às vezes tem uma pergunta de um que pode esclarecer mais pessoas que estão aqui, tá bom? Então, com vocês, Edgar, seja bem-vindo. Coloque, sem entrar em questões pessoais, o que está te perturbando, para que eu tente, considerando alguma coisa que sei, falar sobre o que está te perturbando. Então, eu gostaria de saber se alguém quer começar. Porque, como eu sempre ameaço, se ninguém falar nada, eu vou ter que falar o que me perturba. Não é? Senão não tem palestra. Alguém gostaria? Muito bem, temos uma pessoa aqui, Marcelo. Tem que falar no microfone para sair para o pessoal que está longe. Obrigado. E eu gostaria de saber se é permitido isso aí. Uma coisa que eu não aceito. Quando a pessoa está mediunizada, as pessoas agir com uma certa violência, com uma certa ignorância e pegar na pessoa quando a pessoa está mediunizada. Porque eu reparei que geralmente a pessoa fica mais estressada e agitada. Por que as pessoas fazem isso? Fazem o que com essa pessoa mediunizada? O que acontece? A pessoa, às vezes, está mediunizada. Na reunião mediúnica? Não, não. Ok. Não, também na reunião mediúnica. Tá bem. E muitas vezes ela não está só mediunizada, como tem também problema psiquiátrico. Ok. E as pessoas pegam na pessoa, né, que eu não sei explicar direito, e age com certa ignorância, porque a pessoa acha que não deveria ser permitido a pessoa pegar na pessoa quando a pessoa estiver nesse estado. Tocar e na isso pessoa. Me perturba. E uma certa, assim, ignorância. Ignorância que as pessoas agem com essas pessoas. Eu acho que deveriam agir com mais cautela, com mais compreensão, com mais amor. Isso me perturba. Isso me incomoda. Eu acho que é uma coisa que deveria ser mudado. Olha só que tema interessante, hein? Obrigado, tá? Duas coisas. Eu acho que concordo que numa situação como essa, como em quase todas, a gente deve agir com compreensão, com delicadeza, quando é necessário, com firmeza, se for necessário de outra forma, mas sempre com compaixão, com compreensão. A compreensão do que está acontecendo deve estar na base de tudo que a gente faz. De tudo que a gente faz. Não somente nessa situação, mas em todas as situações. Ao invés de nós agirmos sempre e apenas por impulso. Né?
sermos levados inconscientemente a fazer alguma coisa. Então eu acho, sim, que deveríamos agir com compreensão em todas as situações, nessa também. Esse é um lado. O outro lado é o que nós sentimos quando a gente vê o caso que você disse. E outros casos que a gente entende que um ou outro poderia agir com mais compaixão, com mais compreensão. Por que que a gente se perturba diante da injustiça, por exemplo? Por que que a gente se perturba diante de uma violência verbal ou então física? Por quê? Então, essa parte, tudo que acontece dentro de nós, diz respeito a nós. Então, a dor que a senhora sente, perturbação é dor também. Esse incômodo, esse sofrimento, essa aflição, a gente precisa olhar para a gente e descobrir, em nosso próprio benefício, puxa, por que que eu sinto assim? Por que que isso me tira o sono? Por que que eu sinto esse impacto? O que dentro de mim, o que foi dentro de mim que foi tocado? Olhar para a gente, porque se a gente voltar para o Evangelho fala muito pouco do que os outros fazem. E fala tudo sobre o que nós devemos fazer. Tá certo isso, gente? Quem lê o Evangelho, entendo eu, precisa ler nunca pensando no outro. As sugestões, os convites do Evangelho são para mim. Eu gosto de brincar que no meu Evangelho só tem o meu nome. Quando Jesus fala assim, vai e não peques mais, no meu Evangelho está escrito, Edgar, vai e não peques mais. O único personagem que não sou eu lá é Jesus. O resto sou eu. O Evangelho foi feito para mim. O de vocês foi feito para vocês. Então ele está sempre falando de mim. Edgar, perdoa os seus inimigos. No meu Evangelho está escrito assim. Então é sobre mim. Então, o único jeito da senhora não se perturbar é a senhora mexer em alguma coisa ali dentro, não para que aquilo não te chame mais a atenção. Isso é muito importante. A compreensão não significa indiferença. Não significa deixarmos de nos indignarmos. De forma nenhuma. A senhora ficou indignada, certo? E isso é ótimo. Mas usarmos essa indignação para nos transformarmos e transformarmos, se possível, o convidarmos o outro, o mundo, a se transformar, quando e se o mundo quiser. Não sei se eu te respondi. Muito obrigado. Ampliei, porque todos nós nos sentimos incomodados com a atitude dos outros. Isso é ótimo, porque significa que nós já estamos conseguindo detectar o erro, a imperfeição. Isso é muito bom, porque apesar de Moisés ter nos dito que nós não devemos julgar, não está escrito em nenhum lugar que nós não devemos discernir, que nós não devemos separar o que é ok e o que não é ok. Nós precisamos aprender sobre isso. E a nossa indignação, muitas vezes, já é sinal de que nós conseguimos não ser indiferentes ao mal, à injustiça, à dor do outro. Isso é extremamente positivo. Agora, nós temos a tarefa continua. Depois desse aprendizado, eu preciso ver o que eu vou fazer com isso que me mobilizou, que se mexeu dentro de mim, em meu benefício. Para que eu não sofra. Para que eu veja a dor, muitas vezes a dor de alguém querido, e saiba o que fazer de forma que eu aprenda, que eu fique bem e faço bem. Sem isso, nós teremos dificuldade de fazer o bem.
nós reagiremos e podemos até causar mais mal ainda. Esse é o nosso processo. Obrigado. Eu vejo, é muito interessante, eu olho para vocês assim e eu vejo rostos querendo falar. Tem uma timidez aí, não precisa, viu, gente? Não precisa ser tímido, pode falar. Oi, Edgar, tudo Oi, bem? tudo bem? Edgar, o Marco Aurélio. Vou falar de mim. Vou falar de mim. No meu exercício de autoconhecimento. Como é difícil conhecer e não conseguir praticar o que é certo a maior parte do tempo. O que você pode falar sobre isso? Todo mundo ouviu? Experiências da vida, conhecimento da doutrina e colocar tudo isso em prática. Você ainda não conseguir e se cobrar demasiadamente por isso. O que você está dizendo assim, eu leio o Evangelho faz 30 anos e não faço nada, é isso? A gente precisa ser generoso com a gente. É muito injusto o que a gente faz com a gente. Eu não estou dizendo que a gente deve pegar mole com a gente. Porque a gente é rebelde, preguiçoso, capcioso e adora tentar enganar a vida. Está certo? Não estou falando de vocês, estou falando de mim. Ok. Então, a gente deve ser mais rígido com a gente do que é com as pessoas. Palavras do Chico, inclusive. Mas a gente precisa temperar essa autoexigência com generosidade. Porque senão nos tornamos cruéis. E a gente precisa lembrar que Jesus nos pede misericórdia. A si mesmo, nós precisamos aprender a nos perdoar, porque a gente não quer aprender, muitas vezes. Muitas vezes, não cumprimos determinados aspectos daquilo que a gente já entende como sendo o melhor para nós, porque não queremos, na verdade, todas as vezes, não queremos. Eu apelo para a questão 909 do Livro dos Espíritos. Para mim, a mais contundente resposta. Às vezes, quando eu li a primeira vez, eu achei que o Espírito que respondeu nunca tinha encarnado, porque não é possível ele falar um negócio daquele. Kardec, o grande e sábio perguntador, pergunta para os espíritos se é possível, com as próprias forças, com as próprias capacidades, vencer as nossas más inclinações. Boa pergunta, né? A resposta é terrível. Sugiro que, eu não vou conseguir reproduzir bem, sugiro que vocês, 909, Livro dos Espíritos. Eles respondem mais ou menos assim: é possível? Pergunta. Eu vencer as minhas más inclinações? Usando as minhas próprias forças? Resposta objetiva: sim. Mas ele piora a nossa situação. Vírgula. Muitas vezes com esforços bem insignificantes. Que dor de ouvir isso. Ah, ele diz, quão poucos de vós fazem esforços. O que vos falta é a vontade. A gente precisa entender, por isso precisamos ser generosos, que o processo de aprendizado não é um passo, muitos passos, na verdade. Não aprendemos a ler numa aula. Anos se passam para a gente ler com desenvoltura, automaticamente. Emmanuel, através de Chico, fala que a disciplina antecede a espontaneidade. A disciplina
serve, se a gente for na etimologia da palavra, para nos ajudar a aprender. Para isso que ela serve, viu, gente? A disciplina não é um fim em si mesmo. Falávamos há pouco sobre isso. Ela não é um fim em si mesmo. Ela é meio, ela é método para eu aprender. Por isso que eu preciso saber por que me disciplino. Por que tal regra disciplina? Porque ela precisa fazer sentido para o aprendizado. Quando eu me disciplino e faço milhares de vezes uma coisa, eu incorporo a mim e torna-se espontâneo. Então, eu vejo que o processo de aprendizado no bem tem a mesma dificuldade de você parar um caminhão carregado na descida sem freios. Difícil, né? Nós somos esse caminhão sem freios, carregado na descida, que vem vivendo. E aí o Evangelho fala, breca um pouco. E eu não sei onde brecar. Anda mais devagar, mas eu não sei mais andar devagar. Nunca andei devagar, nunca fiz o bem. Então eu preciso descobrir onde está o meu freio, que botão apertar, que pedal apertar. Preciso me acostumar a andar devagar, observar a paisagem. É um processo. Eu preciso descobrir quais são as minhas resistências. Por que de fato não quero, apesar de dizer que quero? Por que não acho ainda tão vantajoso fazer o bem? Porque nós fazemos esses cálculos. Então, 1000 coisas têm que acontecer dentro de nós, não fora, para que a gente comece, olha o que eu vou falar, gente, comece a de fato gostar do bem. Porque a gente precisa passar a superar o processo de ter que fazer o bem. Nós não temos que fazer o bem. Eu vou falar uma coisa estranha para vocês agora, hein? E fiquem à vontade para me criticar. O bem não é um dever. O Pai não quer escravos. Deus, eu cheguei aqui porque disseram que eu tinha que fazer o bem, então eu estou aqui. Ele não quer assim. Não quer. Não vale. A gente tem que estar neste caminho inteiro. Não por dever. Mas porque eu entendo, compreendo, a fé raciocinada, eu compreendo. E eu sinto que é esse o caminho. Temos que passar primeiro pelo dever? Temos. Muitas vezes a gente vai na escola porque mandam. Ponto. Certo? Depois a gente aprende a gostar. Então, se é para ir obrigado, ok, eu vou. Mas a vida sabe que com o tempo a gente vai começar a aprender a gostar. E vamos gostar. Mas, de verdade, nós não devemos nem amar ao Pai. Porque amor não é obrigação. Ama-se porque se ama, porque se aprendeu, porque descobriu o amor dentro de si. Então, tudo isso, Marco, faz parte desse processo. Lembra, Kardec nos deu um pouco, nos deu muito, essa questão de processo. Reconhece-se o espírita pelo esforço em ser melhor hoje do que ontem. Vejam que não precisa nem conseguir. Tem que se esforçar. E por que Kardec nos coloca essa metodologia, essa pedagogia, ele que mestre foi? Porque com esforço e tempo se consegue. E nós temos tempo, não temos? Somos imortais. E esforço, nós decidimos ter ou não. Um dia, com o tempo, por 1000 motivos, nos esforçaremos. É um processo. Então, nos perdoemos, porque a gente aprende devagar. É assim mesmo. A fruta tem o seu
processo e tempo de amadurecimento. Ninguém briga com a goiaba porque ela demora muito. Quer dizer, alguns brigam, porque ela demora muito para amadurecer. Mas é justo que a goiaba, que você olhe para você e diga assim, está tudo bem. Está tudo bem. Ah, eu não aprendi ainda, eu não sei perdoar. Você está tentando? Tô, ótimo. Continue. É o que basta. E continue o mais honestamente possível com você mesmo. Isso basta. Está tudo bem. Tomara que isso não perturbe mais o seu coração. O processo está aí. E o processo, a gente pode, gente, vamos aproveitar o caminho. A gente fica preocupado só com o destino. Ai, finalmente cheguei. Vocês observaram a grandeza do caminho, as alegrias da paisagem, as pessoas que você encontrou no meio, as pedrinhas brilhantes que apareceram no caminho, as mil bênçãos que o Pai espalha nesse planeta que dizem que é triste, mas é belíssimo. Aproveitemos o caminho, o nosso caminho, amemos o nosso processo, sem culpa, agradecendo, com leveza, mas sem fazer corpo mole, porque para a gente sair da leveza para o corpo mole não precisa de nada, nada, bobeou, a gente está lá no sofá, ok? No sofá, pouquinho, lei do descanso, mas mais lei do trabalho, ok? Obrigado. Oi, tem mais alguém? Antes dela? Não, ok. Consegue. Pode perguntar? Sim, por favor. Deixa eu ver se eu consigo falar. Muitas vezes, a gente... Deixa eu ver se eu consigo falar. É muito difícil praticar a doutrina espírita. É muito difícil você fazer a verdadeira caridade, que é a caridade moral e outras coisas, né? E muitas vezes, quando você vai fazer uma caridade para alguém, você percebe que aquela pessoa está te usando. Você percebe que aquela pessoa está fazendo você de trouxa, né? Aí você fica magoado, fica sentido. Então, para mim, se você tiver fazer uma tal caridade, sabendo qual a intenção da pessoa, uma intenção negativa, e você ficar com esse sentimento, para mim já a verdadeira caridade já era. Como eu posso, o que eu devo fazer para não ter esse tipo de sentimento, sem se ofender? Porque é muito difícil, quando você percebe a intenção daquela pessoa, quando vai pedir uma ajuda para você. Não sei se entendeu. Entendi? Entendi. Ótima pergunta, né? Quando o agricultor planta uma semente, ele pergunta para o solo se o solo vai fazer a semente brotar? Não, né? Porque o semeador só tem que semear. No Evangelho, até onde me consta, que eu saiba, se eu entendi, ele não fala muito sobre quem recebe, né? Não fala, né? Ele só fala sobre quem precisa dar. Em alguns livros do André Luiz ajudava uma pessoa e queria saber, e depois queria ver o que aconteceu. E, se não me engano, em Nosso Lar, Tobias diz para ele assim: faça a sua parte e segue. A colheita é do Pai. Vou fazer um parênteses aqui, uma paradinha. Tudo o que eu digo é apenas a minha opinião. Eu não falo em nome da doutrina. Porque não há voz, além da doutrina, que fale em nome da doutrina. Ok? Então,
eu peço que vocês sejam críticos em relação ao que eu estou falando. Pode ser que eu esteja completamente enganado. E se eu estiver, se alguém achar que sim, por favor, me diga. Agora ou depois. Ok? Continuando. Me parece que o nosso trabalho, e já é um trabalho gigantesco, é aprender a dar. É aprender a fazer caridade. O que a pessoa vai fazer com isso, não nos importa. Ah, ela está com má intenção. Ela precisa de mais caridade ainda. Talvez de outro tipo de caridade. Ah, ela quer me enganar. Ela é mais sofredora ainda. Ah, ela não vai aproveitar o que eu estou dando. Isso não é meu problema. Porque se a gente espera que a pessoa... Olha só, hein? Se a gente espera que a pessoa compreenda o nosso gesto, a gente tem expectativas, talvez, ilusórias. A gente talvez queira reconhecimento, queira aplauso. E diz a doutrina que o único aplauso válido é o da própria consciência. O mundo pode nos aplaudir, não adianta nada, se a nossa consciência não chancelar, não confirmar o aplauso. Então, isso que a senhora disse está nos nossos corações. Como é bom quando a pessoa aproveita o que lhe é dado. Como é bom, como é gostoso. Pode nem agradecer, mas aproveitar. Quando agradece, a gente gosta mais ainda. Ok. Mas certamente a vida, que sempre quer nos ensinar permanentemente, a vida vai nos fazer viver situações onde as pessoas serão ingratas. Vão pegar a marmita, comer a mistura e jogar na sua frente no chão. Por que a vida permite isso? Porque ela quer que você aprenda algo. Porque, gente, todas as vezes, 100% das vezes, que dói alguma coisa dentro de nós, diante de qualquer situação, a dor está sinalizando, aqui tem algo a aprender. É só isso, ela só serve para isso. A dor é despertador. A dor é sinal de alerta. É para isso que serve. Ela parece para nós que ela tem função de castigo. O que já é um tremendo engano. Porque não há castigo na vida. Só há consequências. O que é muito diferente. E a vida não castiga. Ela aponta. Está doendo meu dedão. Para e vai ver o que acontece. É só isso. Está doendo meu coração, está doendo... Estou sofrendo, separando aí dor de sofrimento. Ok, ótimo que está doendo. A vida está te permitindo saber que tem algo ali dentro de você que pode ser melhorado em seu próprio benefício. Ah, mas tal pessoa gritou comigo. Isso é problema dela, exclusivo dela. O seu problema é decidir o que você vai fazer com isso. E você vai escolher em sofrer ou aprender. Aparentemente simples assim. Aparentemente. E a gente demora anos para aprender e está tudo bem também. Então, quando não aproveita o bem, muitas vezes extremamente superficial que a gente faz, e está tudo bem. Quando não aproveita, a vida está nos dando a chance de nos conhecermos, nos autoconhecermos um pouco mais e falar assim, puxa, eu esperava gratidão, esperava reconhecimento, esperava que a pessoa aproveitasse. E aí você pode se perguntar, e por que eu esperava? O que eu estou buscando, na verdade? E aí eu posso aprender 1 milhão de coisas sobre mim, sobre o que eu vou fazer comigo. E aí eu vou aprender um novo tipo, talvez, de caridade. Um novo tipo de bem, um novo tipo de servir, um novo tipo de dar, que vai me fazer muito mais feliz.
E é assim que a gente aprende. É assim que a vida segue. E está tudo bem, insisto. Ninguém precisa ter vergonha de nada. Ninguém precisa ter vergonha de, às vezes, querer ferir alguém, deliberada e intencionalmente. Porque nós queremos, às vezes, amanhã cedo eu vou falar isso para tal pessoa. Você planeja o erro. Tudo bem. Somos nós hoje. O que é importante? Eu olhar para isso, eu ver isso, decidir que não é bom assim, que isso só me causa mais dor, mais falta de paz, e planejar uma mudança. Estudar-se para que eu descubra o que fazer e como fazer para, numa descida, fazer cada vez menos o erro que vai me levar a aprender o acerto. Leve assim. Tudo bem? Obrigado. Vamos lá, Marcelo. Bom dia, meu nome é Lígia. Bom dia. Eu gostaria de entender a sua visão acerca do que é a caridade. Porque muitas vezes nós colocamos a caridade em um âmbito material. E dentro disso, eu consigo enxergar, né, dentro do meu ponto de vista, muitos conflitos acerca do que é o livre-arbítrio do outro, acerca do que é aquilo que o outro precisa passar, muitas vezes em me colocar como um ser que precisa ensinar ou doar, sendo que eu preciso aprender. Então, o que de fato é a caridade? Eu não sei se eu entendi o ponto que você quer. Eu vou começar e você me reorienta, tá bem? A caridade, ela tem dois aspectos, N aspectos, mas tem dois principais aspectos. O outro e eu. Nesse relacionamento, porque é um relacionamento, nessa troca, nesse contato entre dois mundos, o mundo do outro e o meu, o Pai criou uma oportunidade divina de aprendizado. É muito difícil responder a sua pergunta, porque caridade aí é amor, né? E eu não entendo nada de amor. Ele é misterioso. Mas a gente pode tocar em alguns pontos do amor que nos são mais próximos. Então, quando a gente se decide a oferecer algo para o outro, nós estamos fazendo um movimento importantíssimo dentro de nós. Só que a gente pode fazer esse movimento por 1000 razões. E talvez nenhuma seja amor. Talvez nenhuma seja pelo outro. Talvez quase tudo seja por nós. E eu insisto, está tudo bem. É um bom começo. É um bom começo eu fazer caridade para que todo mundo veja. É um bom começo. É melhor que não fazer nada. É um bom começo ir na escola obrigado e com raiva do pai e da mãe, porque eu queria ficar brincando. É um bom começo. Porque eu vou ser submetido a uma situação que desconheço, que tenho uma péssima expectativa, que não entendo nada, e vou descobrir coisas que depois eu darei valor e que são importantíssimas para mim. Tá? Então, a caridade, o fora da caridade não há salvação, é extremamente importante, porque ele traz com clareza o caminho do aprendizado sobre nós, sobre o amor, sobre algo, um poder que está dentro de nós, que a gente ainda não está utilizando. O amor divino está dentro de nós, o amor de Jesus, igual ou maior de Jesus, está dentro de nós. Não sei onde, porque somos imensos. Mas toda vez que eu exercito, por bons ou maus motivos, motivos certos ou não, eu estou, de certa forma, à procura.
Essa é a minha parte, a parte mais importante. A parte do outro é a parte de, ao dar, ao a pessoa receber, ela tem a possibilidade de viver 1000 experiências também. Aprender a ser ajudado. Nós temos imensa dificuldade de receber ajuda. Imensa dificuldade por causa do nosso orgulho. Por isso que a gente tem que envelhecer, perder autonomia e independência para que a gente seja obrigado a receber ajuda. Porque a vida não deixa a ponta solta. Por que a gente vive as experiências? Porque precisa aprender algo, né? Então, a nossa relação com o outro é sempre um aprendizado. Ah, mas o outro precisa viver aquilo. Ele vai continuar vivendo aquilo. A sua caridade não vai tirá-lo daquela situação. Vai trazer um pouco de conforto, vai dizer para ele que ele não está só, vai tentar tocar um pouco o seu coração para que ele perceba que ele não está desconectado do mundo inteiro, ele não está à parte, ele é visto. Então, 1000 coisas acontecem também quando o outro recebe, na parte dele. A caridade material é a mais fácil. E aí eu vou fechar a minha resposta, e você depois me corrija se eu cobri tudo, ou parte, lembrando da parábola do óbolo da viúva, que todo mundo conhece, né? A viúva foi lá, a um grande salão no templo de Jerusalém, onde a sociedade rica expunha com orgulho e vaidade os seus tesouros. Um dava 10 cavalos árabes, outro dava 20 moedas de ouro, a Deus. E Jesus, presente, viu uma velhinha humilde, entregando 1 centavo ao Senhor. Havia um baú gigante e você depositava ali. E quando todos tiraram sarro dela, falaram, não deu nada, né? Ele levantou a voz e disse as palavras do Evangelho. Em verdade, quem mais deu foi a viúva, que tirou da própria boca. Mas, isso está no Evangelho, mas alguns livros nos trazem que o assunto continua. Diante da colocação de Jesus, o local se esvaziou, porque o pessoal ficou com vergonha, porque foram expostos nas suas verdadeiras intenções, e todo mundo saiu. Jesus e os discípulos foram os últimos, de propósito. E Jesus, na porta da saída, para e vira para os discípulos dizendo assim: mas em verdade, quem deu mais do que a viúva, e virando-se para trás, aponta uma senhora que estava lavando o chão. Ela deu mais do que a viúva, porque ela deu de si. Porque ela lavava o chão com amor. Porque 1 centavo da viúva não era dela. Tudo que é material não é meu. É do Pai, como empréstimo. Então ela deu algo emprestado, apesar de ter tirado o alimento da própria boca. Mas ela, a faxineira, por fazer com amor, hein? Porque não basta lavar o chão. Não basta lavar a louça com raiva, viu, gente? Tem que lavar a louça com amor. Isso é caridade. Porque ela deu de si. Essa é a caridade máxima, dentro do meu entendimento atual. E é aprendizado. Eu tenho que ir fazendo para ir descobrindo o que eu tenho dentro de mim para dar. Não sei se eu consegui responder alguma coisa. Obrigado. Oi. Bom dia, meu nome é Jonas. Oi, Jonas. Eu gostaria de colocar uma questão um pouco mais ampla. Já que estamos conversando sobre caridade, e por mais que às vezes a gente leia, estude e coloque situações em prática, eu gostaria que você discorresse sobre o sentido da vida. Um pouco sobre isso. Você me fez lembrar, eu estava em outro centro
E eu abri para perguntas e um senhor disse assim, eu quero fazer uma pergunta bem simples. Falei, certo. Qual o sentido da vida? Falei, super simples. A pergunta é super simples, rápida, curta. É a sua pergunta? A gente precisa ver quem é que está olhando para a pergunta, né? Se Deus fosse responder, seria uma resposta X. Mas se eu fosse responder, seria outra resposta. Como você, como cada um de nós. Eu gosto poucas coisas desse filósofo. E se ele só tivesse dito esta minúscula frase, eu já o admiraria. Um cara disse assim, torna-te o que tu és. Uma frase quase ilógica, né? Não, eu vou ter que me tornar o que eu sou? Que coisa estranha. Torna-te o que tu és, mas você não é ainda. Desenvolva a plenitude as suas potencialidades. Diga ao mundo a que você veio. Realize-se. Faça o que só você pode fazer. E ninguém no universo pode. Será que respondi? A rosa, quando ela desabrocha, ela deve ser extremamente feliz. Porque ela só existe para isso. Talvez. Ela cumpriu o seu destino. Ela fez o que só ela pode fazer. E veja que existem milhões de rosas no mundo. Mas aquela, em si mesma, fez o que nenhuma pode fazer. Uma vez me chamaram para dar palestra em outro lugar, em outra cidade. Eu falei, mas para que eu vou tão longe? Deve ter tanta pessoa legal lá. Para que eu vou me abalar daqui até outro estado? Deve ter pessoas excelentes. Aí me disseram assim, mas só você fala como você fala. Nós somos únicos, gente. Ninguém mais vai viver como você vive. Ninguém mais sente o seu sentimento. Pode até ter o mesmo nome, mas é outro. A gente uniformiza, isso aqui é amor, mas o meu amor é diferente de 100% da população existente. Então a gente precisa ser o que a gente é. É a minha forma de pensar. A gente não deve querer ser como o Chico, porque não é possível. Ninguém conseguirá. E nem deve. Eu devo entender o que ele fez. Entender a essência de cada ato dele. E descobrir como essa essência acontece dentro de mim. Do meu jeito, com a minha cor, com a minha harmonia, com a minha realidade, com o meu aroma. Porque é único. E eu acho que aí nós nos realizaremos. Não sei se respondi a sua pergunta. Dificílima, hein? Obrigado. Temos alguém que venceu a timidez. Bom dia, Edgar. Meu nome é Marcela. Oi, Marcela. O que me perturba hoje, eu acho que vai muito em linha com muitos pontos que já foram colocados aqui, é que eu sinto que no mundo que a gente vive hoje, de revolução da informação e da tecnologia,
eu acho que o tempo que as coisas acontecem, a cobrança que a gente tem por produtividade e competitividade, é muito diferente do tempo da nossa evolução espiritual. Eu acho que eu tenho a sensação de que não é o mesmo reloginho, sabe? Eu acho que a gente tem uma cobrança muito grande para dar conta de tudo, para ser altamente produtivo, e eu acho que o nosso processo de evolução ele não tem um relógio, e isso me perturba. É justo que você se perturbe, que todos nós nos perturbemos com a tremenda velocidade que as coisas estão acontecendo fora de nós. O questionamento que eu levanto é, a gente precisa ser tão produtivo assim? Porque, gente, como que as coisas acontecem? A sociedade, ela tem o seu pensar, ela tem as suas demandas, as suas exigências. Isso é problema dela. Não é dela, não é meu problema. Cabe a mim decidir se eu vou concordar ou não. Ah, mas se eu não concordar, eu estou fora. Isso é ruim? Porque é possível pensar que a maioria das exigências da sociedade não são boas para mim. É possível. Ah, eu tenho que ser produtivo, eu não posso parar, eu tenho que ir rápido, eu tenho. Eu tenho que me formar rápido, você tem. Ah, com 20 anos tem que estar formado. É. É mesmo? Quem disse? O mundo? Então, eu quero falar com o mundo. Chama o mundo aqui para eu conversar e discutir o assunto. Porque eu quero que ele me explique por quê. Ai, não, para começar a ganhar dinheiro logo. E? Um jovem de 22 anos, o que ele sabe de si, gente? Que maturidade emocional que ele tem? Se eu pudesse, eu decretaria que só poderia se formar aos 30. Proibido se formar antes dos 30. Porque a pessoa sabe muito da técnica e nada sobre os relacionamentos humanos, sobre a afetividade, nada. E aí fica descompensado, né? A pessoa com alto conhecimento técnico e sem saber falar com ninguém. E aí vai todo mundo para dentro dos quartos e fica lá olhando para a tela. Ponto. Vai dar problema. Porque a gente não se realiza sozinho. Então, a gente precisa, é claro que questionar as demandas e pressões da sociedade tem um preço. E a gente precisa avaliar, e o Evangelho fala muito disso, o jugo do mundo é implacável. Eu lembro lá no começo do livro Há 2000 anos, depois que Emmanuel decidiu não seguir Jesus, depois do seu encontro lá, e Jesus fala assim, você pode escolher esse minuto glorioso e me seguir, ou fazer isso daqui a milênios. E Emmanuel decidiu daqui a milênios, completamente livre. E ele sonhou naquela noite. E algumas pessoas disseram assim para ele, mais ou menos assim, prepara o teu coração, porque você escolheu o mundo. Não haverá lágrimas suficientes no seu coração a partir de agora. Porque não há consolo no mundo. E foi isso muito que Jesus quis dizer quando ele diz que com ele tudo é fácil, tudo é leve e tudo é pesadíssimo com o mundo. E a gente está constantemente nessa questão. Eu atendo ao mundo ou eu atendo ao caminho do Pai? Na maioria das vezes a gente atende ao mundo e recebe do mundo o que o mundo é capaz de dar. Eu vou ser aplaudido, eu vou ser famoso,
eu vou ser aceito, mas dentro de mim haverá um buraco. Que nada no mundo poderá preencher. Por quê? Porque eu estou distante do que sou. Porque eu não estou atendendo a mim, não no sentido egoísta, mas no sentido do meu destino, do que para que eu existo. Eu estou atendendo às demandas de um ser abstrato chamado sociedade, chamado mundo. E aí eu me perco. Muitas vezes, se eu me entregar às demandas do mundo, tudo nos diz de que é barato pagar o que o mundo nos cobra quando não aceitamos, quando não concordamos com o mundo. Tudo nos diz que é barato. Alguns só perdem o corpo. O que nem é tão grave assim. Porque morrer, aproveitando a deixa, não é um castigo. Morrer não é ruim. Certo, gente? Não concordem só porque eu estou dizendo, hein? Porque eu sei que muita gente aqui acha que morrer é terrível. E morrer é voltar para casa. E é sempre bom, normalmente, voltar para casa. Para uma casa legal é sempre bom voltar para casa. Ok? Não sei se respondi alguma coisa. Né? Então nós precisamos... Isso é bom para mim, de verdade, em termos de... E aí, só acrescentando um detalhe. Nós precisamos, para essa análise que a gente tem que fazer, uma coisa muito, muito, muito importante. Se a gente se ver cidadão do mundo apenas, a tendência é que a gente tome decisões ruins para nós mesmos. Mas se a gente se enxergar ser imortal, como de fato somos, não acreditar nisso, porque acreditar é superficial, mas entender profundamente, sentir o que significa ser imortal, gente. Ser imortal, a compreensão disso é libertadora. Significa que eu vou ter tempo, à vontade para arrumar minha bagunça, a bagunça que fiz, que eu vou ter tempo de aprender, eu vou ter tempo de me realizar, de ser quem eu sou, porque hoje eu não sou quem eu sou. Eu preciso aprender a ser-me. Eu estou aprendendo a ser humano. Eu preciso aprender a ser filho de Deus. Não significando seguir as suas leis, mas descobrir que sou. E não ser informado externamente que sou. Porque externamente não me atinge muitas vezes. Eu preciso sentir, eu preciso olhar assim de olhos fechados para o mundo e ver uma sequência de períodos, de fases de aprendizado, recheadas de um amor tão grande, a ponto de ser incompreensível, a ponto de ser estranho. O amor do Pai é estranho. Ele é disruptivo, ele é quase sem sentido. Porque ele nos escapa. Amor incondicional, então eu não preciso fazer nada para ser amado? Não, isso é quase incompreensível. Porque a gente vive naquela relação de causa e efeito sobre essa questão. Ah, eu dou, então eu não mereço. Essas bobagens todas. Sob esse aspecto, viu que é bobagem. Não distorçam minhas palavras. Então, nós precisamos olhar. Ah, nesse período eu vou pagar essa conta que o mundo me impõe. Muitos vão virar as costas para mim. Eu não vou tê-los, mas eu vou ter a mim. E eu penso que não é possível ser feliz se eu não tiver a mim mesmo. E aí falando de todos nós, somos o grande esquecido da própria vida. Muitas vezes nós vivemos tantos personagens que a gente não está ali. Não sou eu. Você olha para a sua vida e reconhece um estranho. Quem é esse? Quem é esse que fez isso? Que age assim, que sente assim? Que vive essa
peça teatral? Onde estou na minha vida? Será que eu estou vivendo baseado no que entendo e sinto ser bom para mim? Eu vou me enganar? Vai. Mas o mais importante não é isso. O mais importante é que você está em busca desse autoencontro. Porque errar não é um problema, como nos disseram há séculos atrás. É permitido errar. Vocês sabiam disso? Tanto é que o amor do Pai continua intacto diante dos nossos erros. Porque os erros fazem parte do processo de aprendizado. É impossível evoluir sem errar. Impossível, no meu entendimento. Então, nos colocarmos na própria vida, vivermos uma vida que está esquecida, a vida interior. A gente só vive para fora, só atendendo as demandas de fora, as exigências de fora. Agora tem que criar os filhos, agora tem que ficar velho, agora tem que fazer faculdade, agora tem que... E você? Sim, nós temos, quer dizer, nós podemos fazer tudo isso, mas você está lá? Você está vivo ali? Ou ligou no piloto automático e está cumprindo o script? Mesmo que aquele script não tenha nenhum sentido para você. A gente é único e a gente está só se uniformizando, só querendo ser igual. Isso nos faz sofrer. Muito obrigado por questões riquíssimas que vocês me presentearam hoje. Pensar sobre tudo isso mudou meu dia. Obrigado. Gostaria de convidar agora os nossos colegas voluntários do passe para ir se dirigindo às câmeras de passe já. Eu não sei vocês, mas eu acho que haverá uma sexta aí, né, pessoal? Vocês gostaram dessa 5ª edição? Muito bom, né? Então, Edgar, parabéns e já está convidado para a próxima. Vamos ver aí quando que será. Quantas coisas legais ouvimos hoje, né, gente? Hoje mesmo eu prometo lavar a louça com amor, tá? Depois do almoço. Questão também que não devemos nos preocupar com a morte. É verdade, mas eu não ligo de ir por último, tá, gente? Vocês podem ir na frente aí cuidando de tudo. Bem, jovens, eu acho que quanto mais nós nos preocuparmos com as coisas espirituais, menos importância daremos para as dificuldades terrenas. Essa é a verdade. Então vamos fechar os nossos olhos, acalmar o nosso coração, a nossa mente, elevando o nosso pensamento mais uma vez até Deus nosso Pai. Querido amado Mestre Jesus, anjos guardiões e protetores desta casa, muito obrigado por um domingo iluminado como este. Que possamos sair daqui mais leves, confortáveis, com toda a explanação que nos foi dada. Que possamos a cada dia evoluir um pouco mais, seguir no caminho da nossa própria evolução. Um passo de cada vez, mas na direção correta. Que possamos espalhar luz e amor por todos os lugares onde passarmos. Que possamos ser eternamente gratos por todas as oportunidades que Deus Jesus colocam em nossos caminhos. Que tenhamos uma semana maravilhosa, em nome de Deus Jesus, que assim seja. Se vocês gostaram da palestra, publiquem ela
Repliquem ela no status, do Face, do WhatsApp, em todos os lugares. Agora aguardem sentadinhos aí, que os voluntários irão chamar vocês para o passe. Quem tem aquele cartãozinho amarelo, eles vão chamar desse lado. E o restante desse lado de cá. Podem ficar sentadinhos que eles já vão chamando um a um, tá bom? Tenham um ótimo domingo.